Pro, Olha lá. vai ser mais uma daquelas aulas dessa primeira aqui que você vai falar sobre Covid? Não, chega de Ah, Covid. Chega de Covid. Esse Covid está indo embora. Vamos falar de coisas interessantes. Evolução da vida. Vamos ver. Professora, Verdade, Pro, fala alguma como coisa mais. disse como disse ontem minha amiga, chega disso que já falam disso o dia inteiro, né? Chega, chega. Não aguento mais. Chega. Só. Bom dia, Júlia. Tudo bem, gente? Olha lá. Olha que hoje nós temos 2 aulas. Então, o que nós vamos fazer? A primeira aula, nós vamos fazer algumas correções, para não acumular correções e não ficar aqui 2, 3 aulas só com correção, certo? Então, assim, para que vocês possam se encontrar aí, nós vamos começar a correção do grupo 4, página 138. Por favor, pessoal, procurem aí. Eita, Sara, Guten Tag, Ru. Vai dar um bom dia em alemão, Guten Tag, Ru, para você também. Guten Tag. Bom dia. O U é só uma carinha mesmo. Guten Tag. Então é Guten Tag é bom dia em alemão. Ah, é? Bom dia para você. Pessoal, vamos lá? Então, eu preciso que vocês abram a página 138 do grupo 4. Buenos dias. Hoje vocês estão, não é nem bilíngue, né? É trilíngue hoje. Vamos lá, pessoal. Poliglota. Poliglota, isso mesmo, Pedro. Isso mesmo. Bonjour, ué. Ai, não, gente, é bonjour. Como que é o... Meu filho tem um amiguinho que é japonês, ele sabe falar como que é em japonês, eu não lembro. É engraçado. Salam aleikum, Lavina. Meu primo mora na Itália. Hã? Meu primo mora na Itália. Ah, na Itália? Como fala em português? Bom dia. Ah, é o raio? Em japonês, o raio. Ah, legal. Então, vamos lá, pessoal. Eu não quero mais falar nisso. Vamos esquecer este assunto hoje, certo? Então, vamos lá. Deixa eu só mudar aqui, porque senão a gente vai ficar... Me atrapalha, eu preciso acompanhar o chat. Vamos lá, pessoal. Então, página 138 do grupo 4. Deixa eu encontrar aqui, enquanto vocês vão encontrando aí, certo? 138. Logo no início, né, gente? Nós não fizemos a primeira parte da correção ainda, então vamos lá. Aqui. Bom, todos encontraram aí, certo? As alternativas, eu vou explicando para vocês rapidamente, para nós não ficarmos muito presos nessa parte de alternativas. Então, a correção é sobre características dos seres vivos. Então, ele pergunta o seguinte, ele está falando que todo ser vivo possui algumas características principais. Uma dessas características principais é a organização celular, que pode ser resumido como a unidade morfofuncional de um ser vivo. Eu sempre falo para vocês assim, né, gente? É a estrutura funcional e estrutural do corpo de um ser vivo. E aí a mesma coisa, né? A célula é a unidade morfofuncional. Ele fez essa união da parte estrutural e funcional do corpo de um ser vivo. Posso ler a 3? Pode. Então, olha lá, ó. Todos os seres vivos são constituídos por muitas células? Não. Nós temos as bactérias que são unicelulares. Alguns seres vivos respondem a estímulos ambientais? Todos os seres vivos respondem, não são alguns. Os seres vivos têm células de vários tipos de tecidos? Nem sempre, gente, porque os unicelulares não formam tecidos. E todos os organismos conhecidos são constituídos por células? Não, o vírus não tem célula. Então, é a alternativa A, certo? A 2 diz o seguinte, que uma das características que permite diferenciar um organismo de um objeto é a constituição química. Analise a alternativa que apresenta os elementos químicos mais abundantes nos seres vivos. Pessoal, tudo que forma o nosso corpo, flúor, fósforo e nitrogênio, o flúor nem está no nosso corpo, nós aplicamos no nosso corpo. Nitrogênio, ele não entra no nosso corpo, nós já vimos isso. O nitrogênio só entra em forma de nitrato pelas bactérias. Ferro nós temos, zinco nós temos que consumir, e enxofre nós não temos. Quais são os componentes orgânicos do nosso corpo?
carbono, oxigênio e hidrogênio, que é o que está presente tanto na água, que está presente no ar atmosférico. Então, o carbono, né, que faz parte do gás carbônico, também está presente no nosso corpo, que nós eliminamos. Então, este é o principal, certo? Alternativa C. Foi a Helena que pediu para ler a 3? Sim. Então, vai, Helena. Questão 3. Os seres vivos reproduzem-se passando adiante suas características. Quais são os dois tipos de reprodução dos seres vivos? Qual é a principal diferença entre esses processos? Assexuada e sexuada. A principal diferença é que na assexuada não há fusão de material genético e na sexuada há fusão de material genético. Muito bem. Pessoal, o que eu gosto de destacar todas as vezes que nós falamos de reprodução? A assexuada, existe variabilidade genética? Quem me responde? Desculpa. Na reprodução assexuada, existe variabilidade genética? Não? Não, Por quê, gente? porque eles Porque não há troca de usam material genético. Eles são clones do seu genitor, isso mesmo, não há troca. Na reprodução sexuada, existe variabilidade genética, porque é a troca de material genético, certo? Então, coloquem aí, pessoal. Existem a reprodução sexuada e assexuada. A assexuada não há troca de material genético e a sexuada há troca de material genético, certo? Alguma dúvida na 3? Pode falar. Oi. Depois eu posso ler a 5, depois de responder a 4? Pode sim. Então vamos para a 4. Sabemos que os seres vivos são formados por células. Como são chamados os seres vivos que têm várias células? Pluricelulares ou multicelulares. É importante vocês conhecerem alguns termos que são utilizados em várias literaturas. Pessoal, todos os termos que estão aqui são conceitos que têm que estar assim cravados na cabecinha de vocês. Então, olha lá, autótrofos produzem o seu próprio alimento. Eucariontes possuem a carioteca em sua célula. Unicelulares possuem apenas uma célula. Procariontes, apenas as bactérias, não têm carioteca. E multicelulares ou pluricelulares possuem mais de uma célula. Deixa eu só dar uma olhadinha no chat aqui. Ótimo, é mais bom dia, né? Tudo bem, pessoal, vamos lá? Eu posso responder a 5? Eu acho que o Luan que pediu ou foi o Pedro, porque eu confundo Foi a o voz. Pedro. Ah lá, tá não bom. falei que eu confundo a voz dos dois? O Pedro pediu primeiro. Pedro, O meu pergunta e irmão acabou de resposta. falar que a voz dele é parecida com a minha. É muito parecida, gente. Muito timbre, sabe? Vai, Pedro, pergunta e resposta. 5. Considere o material genético. Qual a diferença entre os seres vivos procariontes e organismos eucariontes? Eu coloquei. A diferença é a estrutura, em que os eucariontes são células complexas e organizadas, e as procariontes são desajeitadas e desorganizadas. Então, mas eu quero uma resposta mais focada, Pedro. Eu quero que vocês... Posso ler a Eu minha? posso dar? Eu Posso ler, coloquei. Pro? O Alan pediu. Fala, Alan. Tá. As células eucariontes têm um material genético protegido. Já as células procariontes têm um material genético solto, que não está protegido. Só acrescenta, protegido pelo quê, gente? Posso ler a minha? Aquele negócio, Carioteca. esqueci o nome. Carioteca, acrescente. Pode Isso, ler? carioteca. Os procariontes ficam concentrando o material genético em uma parte da célula sem qualquer tipo de envoltório, e os eucariontes, o material genético fica dentro de um envoltório formando o núcleo. E os eucariontes o quê? Os eucariontes, o material genético fica dentro do envoltório, formando um núcleo.
Isso, coloca o nome do envoltório, tá bom, gente? Então, coloquem aí, ó. Como eu gostaria, os procariontes são aqueles em que o material genético fica solto, disperso no citoplasma, não possuindo núcleo organizado. Isso é importante vocês terem em mente, porque nas que provas... eu acrescento? Tá certo, Helena, só acrescenta que esse envoltório é chamado de carioteca. Então, Pessoal, eu quando troco você... envoltório por carioteca, o nome? Isso, carioteca. Deixa eu só falar uma coisa para vocês. Todas as provas que eu percebo de vestibular, provas classificatórias, eles colocam o nome carioteca. É importante vocês associarem que os procariontes, eles não possuem carioteca, tendo seu material genético solto, disperso no citoplasma. Eles não possuem um núcleo organizado. E os eucariontes possuem um núcleo organizado, envolto ou envolvido por uma carioteca. Certo, gente? Tudo bem? E olha lá o exercício 6. Todos os organismos vivos estão sujeitos a processos evolutivos. Algumas características, por exemplo, surgem e garantem sobrevivência maior de determinadas populações. Só um minutinho. Sendo passadas para os seus descendentes. Olha o termo lá, gente. Quando a característica é passada para descendentes, você não precisa nem ler o resto. Que característica adaptativa é essa? Seleção natural. As características que permitem que o ser vivo passe para os seus descendentes. Qual é essa característica? Alternativa B, seleção natural. Certo? Só um minutinho. Repete, por favor, pro A3 e A5. Ó, a prova vai repetir. Vou voltar lá. Se eu estiver indo rápido, se vocês conseguirem, pessoal, falar, é mais fácil, porque eu tenho que ficar liberando toda hora para olhar o chat, tá bom? É isso que eu ia falar. Você falou das procariontes na 5, mas você não falou das eucariontes. Ah, então vamos lá. A Pro vai falar, tá? Então, a 5. Os procariontes são células que não possuem carioteca. São células que não possuem carioteca, vírgula. Ou seja, vírgula, o material genético fica disperso no citoplasma. O material genético fica disperso no citoplasma. Ponto. Eucariontes possuem núcleo organizado. Possuem núcleo organizado, vírgula. Ou seja, vírgula, o material genético fica protegido por uma carioteca. O material genético fica protegido por uma carioteca. Certo? Foram estes exercícios que vocês pediram. Foi esse exercício que vocês pediram para voltar, né? Podemos continuar? Então, vamos lá. 6 nós já tínhamos falado. Agora nós estamos na página 139, pessoal. 139. A 7 diz o seguinte, ele cita algumas características, né? Carol, lê as características 1, 2 e 3 para mim. Sim. Os seres vivos são constituídos por uma ou mais células. 2. Os seres vivos têm material genético hereditário. 3. Quando considerados como populações, os seres vivos se modificam ao longo do tempo. Pode ler a pergunta. Admitindo para esse
exemplo, que apresentar todas as características obrigatório para ser classificado como ser vivo, é correto afirmar que o vírus... Isso, então aí são as características que um ser vivo deve ter. Então, olha lá, então os vírus, obrigada, Carol. Os vírus e as bactérias são seres vivos? Não. Os vírus e as bactérias não são seres vivos? Também não pode ser, porque as bactérias são seres vivos. Os vírus não são seres vivos porque preenchem os requisitos, 2 e 3, mas não o requisito 1. Ele não tem célula. Então, o vírus ainda não é considerado um ser vivo por ser acelular, certo? Então, a alternativa C. Oi. Eu posso ler a 8? Pode sim. Tá. Pode começar. Pode. 8. Pesquise em pelo menos 3 fontes diferentes o significado de metabolismo. Em seguida, redija um novo conceito com suas palavras. Coloquei. O primeiro, coloquei. Conjunto de transformações no organismo vivo. Segundo, são reações que ocorrem no organismo. E terceiro, são todas as reações químicas que acontecem no interior do corpo. Eu diria que a sua resposta 3 está mais completa, isso mesmo. São todas as reações químicas que acontecem no nosso organismo para a manutenção da vida, certo? Então, o metabolismo são as reações químicas que acontecem no nosso organismo para um bom funcionamento, para a nossa vida, a manutenção da vida e assim por diante, certo? Precisa repetir? É uma ainda falta a minha versão. Tá certo, Pedro. Gente, na verdade, a resposta metabolismo não é uma resposta pessoal. Aqui está escrito resposta pessoal porque você teria que pesquisar. Mas então anotem aí. É um conjunto de reações químicas que acontecem em nosso organismo. É um conjunto de reações químicas que acontecem em nosso organismo para a nossa sobrevivência, ou para a manutenção da vida, certo? Tudo bem? Ô, Pro, qual é a resposta da 7? A 7? É C. A 7 é C. Obrigada. Pessoal, nós vamos pular. Nós vamos pular esta, porque era experiência, era uma brincadeira em sala de aula, na verdade, né? Uma dinâmica. Eu posso ler a 2 da 140? Pode, deixa eu chegar lá. Então, mas a 2 não é da experiência? Não, tá. Não é. Então, é a partir da 140, exercício 2. Helena, pode ler. Explique por que no sistema de classificação de Linneu as espécies são classificadas em latim. Porque o latim era considerado uma língua morta, que não estava sujeita a mudanças culturais, e com isso foi possível evitar conflitos de nomenclatura, facilitando o reconhecimento de uma espécie, porque anteriormente e ainda hoje uma mesma espécie pode ser chamada por nomes diferentes em diferentes línguas. Muito bem, Helena. Então, por que no sistema é necessário a língua latim? Porque é uma língua morta. Ela não é uma língua utilizada em nenhum país, ela não é o idioma utilizado, né? Então, por exemplo, se fosse utilizar cachorro, dog, e aí não teria um nome fixo. Então, coloquem aí, o latim é uma língua morta, é um idioma não utilizado em nenhum local do mundo. Muito bem. Certinho? Então, a 2 pergunta qual é a principal característica do reino Monera. São os únicos procariontes, né, gente? Já perguntou de reino Monera, já procura quem é procarionte. São unicelulares, procariontes, autótrofos ou heterótrofos. Por quê? Porque as bactérias são heterótrofas, mas as algas azuis ou as cianobactérias são autótrofas, certo? Então, alternativa A,
Unicelulares, procariontes, autótrofos ou heterótrofos? Deixa eu só confirmar uma coisinha aqui. Sim, vamos para a página 142. Para conferir. Não, ainda não, é a 141, né? Pessoal, vamos ler esta questão aqui, ó. Helena, que gosta de falar. Leia o enunciado da 4 para mim. Até o pode citar só. No ano de 1500, os portugueses já se referiam ao Brasil como terra dos papagaios, incluindo nessa designação os papagaios, as araras e os periquitos. Essas aves pertencem a uma mesma família da ordem Pisciformes. É. Dentre elas, pode-se citar... Olha aqui, pessoal. Então, aqui foi feito um quadro onde nós temos araras, papagaios e periquitos. Todos se encontram na ordem dos Pisciformes. Aí nós temos aqui arara vermelha, arara canga, arara canindé, papagaio verdadeiro, papagaio de cara roxa, papagaio chauá, periquito de bochecha parda, periquito rei, periquito da caatinga. E embaixo os nomes científicos. Então, ele pergunta assim, o grupo de aves relacionadas compreende o quê? 3 espécies e 3 gêneros? Pessoal, lembrando que espécie é o segundo nome que apresenta a letra minúscula. Então, quantas espécies nós temos aqui? Quantas espécies? 9. 9. Porque, ó, vermelha, canga, canindé, verdadeiro, cara roxa, chauá, bochecha, rei, caatinga, nós temos 9. E lembrando que os gêneros é o primeiro nome, então o nome é binomial, tendo o primeiro nome gênero, que deve ser escrito com letra maiúscula, e o segundo nome espécie. Quantos gêneros nós temos aqui? 3. 3. Então a resposta correta, letra B, 9 espécies e 3 gêneros. Certo? Pedro, leia 5 para mim. Eu, Pro? Isso, Pedro. 5, tá. A classificação auxiliou os seres humanos ao longo de toda sua história. Nas ciências naturais, é comum o agrupamento dos seres vivos em categorias taxonômicas. Entre essas categorias, marque aquela que representa o grupo mais restritivo. Eu coloquei espécie. Isso, porque, gente, é aquele que não tem muita característica, porque ele é o primeiro, né? Então, qual que está mais restrito, que não é um agrupamento? A espécie. Tudo parte da espécie. É importante vocês saberem sempre, na classificação de Linneu, o reficofagem, reino, filo, classe, tudo direitinho, ordem, família, tá? Não esqueçam isso. Olha lá, Sara, leia o enunciado da 6 para mim. Carl von Linné, né, que é Linneu. Sara está? Qual das Saras? Não está? Qual das? Tem duas. Qual das, professora? Tem duas. Quando eu falei Sara, eu vou falar a que falou bom dia em alemão. Ok, Vai, sou eu. Sara. Tem que escolher uma, depois a outra fala. Os seres vivos foram classificados por um dia eu aprendo a falar isso. Em 5 reinos. Posteriormente foi modificado por... Não, é a 6, Sara. Ah, 6. tá, sim, falei errado. Linneu. Carl von Linné conheceu no Brasil como Linneu, criou um sistema de classificação do qual utilizamos uma parte até os dias atuais. Por exemplo, os nomes científicos dos seres vivos são escritos com base em um conjunto de regras proposto por Linneu. A respeito dessas regras, marque a alternativa correta. Isso, então Linneu montou o nome científico, né? Então, assim, todos os nomes científicos devem ser escritos em inglês? Não. Quando se referir às espécies, a nomenclatura será trinomial? Sempre binomial. O primeiro nome com letra maiúscula, gênero, o segundo nome, espécie.
O nome científico é composto por dois nomes, gênero e epíteto específico. Epíteto, pode escrever em cima, espécie específica, tá, gente? Em algumas literaturas se utiliza esse termo, epíteto, tá? Então, é a alternativa C. O nome científico nunca deve ser destacado? Gente, o nome científico tem que ser destacado como? Como? Ou em latim ou com uma linha... Ou com letra em itálico. Isso. Quando é manuscrito, um sublinhado ininterrupto, né? E quando é digitado, em itálico, certo? Então, ele tem que estar em destaque no texto. Bom, vocês podem... Vamos para 7, né? Olha lá, 7, ela está falando dos 5 reinos. Então, quais são as características principais importantíssimas vocês conhecerem todas essas características, tá? Olha lá, reino Monera, quantidade de célula, unicelular, organização celular, a única procarionte, a única, e forma de nutrição, pode ser tanto autótrofa quanto heterótrofa, certo? Reino protista, todos aqui são eucariontes, as únicas procariontes são as bactérias. Então, olha lá, o reino protista, eles são uni- ou multicelulares. Autótrofos ou heterótrofos, certo? Os protozoários, pessoal, presentes no reino protista, eles podem tanto ser autótrofos, porque nós temos algas no reino protista. Fungi. O reino fungi, uni ou multicelular. Quando nós temos a levedura, ela é unicelular, ela é um fungo unicelular. O mofo do pão é pluricelular ou multicelular, certo? E são heterótrofos, ou seja, eles são saprófagos, aqueles que decompõem matéria orgânica, aquele que come o que é morto, certo? Alguma dúvida até aqui? Não? Reino plantae. Pessoal, nenhum vegetal é unicelular, certo? São eucariontes e são autótrofos, pois produzem o seu próprio alimento. E o reino animalia, nenhum é unicelular. São todos multicelulares, eucariontes e heterótrofos, porque não produzem o seu próprio alimento. Completem o quadro aí, vou dar um tempinho, tá? Posso tirar? Uhum. Pode? Então Não, vamos? não. Esperar um pouquinho. Pronto, aquelas que tem duas opções, tipo, ou multicelular ou unicelular, tem que colocar as duas opções? Tem, porque assim, o reino protista, eu tenho protozoário que é unicelular e tenho protozoário que é multicelular. Dentro do reino deles, tem os dois. Tem que colocar os dois. Oi. Pode falar, Pedro. Você ainda vai corrigir os exercícios complementares hoje ou não? Sim. Mas, tipo, nessa aula ou na próxima? Então, aí depende. Eu acho que dá tempo nessa aula ainda. Se você corrigir, tem vídeo que é complementar. Eu sei, de níveis. Oi. Qual a resposta da 7? Da 7? Da 6. C. Obrigada. Então, vamos lá para conferir. Olha lá, no para conferir, gente, a 1 é só o conceito de cada um que nós acabamos de falar. Então, é AE, BDC. AE, deixa eu só dar uma saidinha, 1 minuto eu já volto, gente, aqui.
Só para ver se é para pedir para voltar em alguma questão. Gente, deixa eu só tirar uma dúvida aqui. Exercício 2, 140, exercício 2. Enquanto vocês vão copiando aqui, gente, eu vou passar aqui para você, Maria Eduarda. 140, exercício 2. Pessoal, então vai fazendo a correção aí. A Pro já explica. Maria Eduarda, coloca aí, ó. Por que é escrito em latim? Porque é uma língua morta e não é utilizada em nenhum lugar do mundo. É uma língua morta. Certo? 140, exercício 2. Tá bom, Pro, obrigada. Nada. Olha lá, pessoal. Então, o exercício 1 ficou A, E, B, D, C. Alguma dúvida? São só conceitos de composição química, organização celular. Vamos para 2. A 2 está lá, ó. Os cientistas desenvolveram uma ferramenta para melhor compreensão dos aspectos da vida, chamada de níveis de organização. Estes níveis organizam os seres em uma escala hierárquica, são os termos em cima, ó, de dimensão, tais como átomos, moléculas, organelas, célula, nós já vimos isso, níveis de organização dos seres vivos. Célula, tecido, órgão, sistema, organismo, espécie, população, comunidade, ecossistema e biosfera, nós vimos, né? Ou bioma, que é um conjunto de ecossistemas. Alguma dúvida no exercício 2? Ô, Pro, minha internet caiu. Você pode repetir um de novo, por favor? Qual, Carol? O 1 ficou EBDC. EBDC, pronto? EBDC. Pro, ficou A, E, B, D, C. Ai, desculpa, é verdade, eu comi o A. Ô, Carol, obrigada. É o AEBDC. A Pro comeu o A lá em cima. É AEBDC. Tudo bem com a 2? Posso tirar? Estou vendo vocês escreverem e estou esperando um pouquinho. Vamos para... Pode? 3. 3, olha lá, pessoal. O filósofo grego Aristóteles foi um dos primeiros a criar um sistema de classificação? Sim. Lembra que foi ele que criou animais com sangue e animais sem sangue? Foi ele. Linneu foi o naturalista responsável por criar a nomenclatura binomial? Sim, foi Linneu. Verdade. O sistema de classificação criado por Linneu já contemplava características evolutivas? Não, evolução foi por Darwin, depois de Linneu, certo? Falso. A taxonomia é a área da ciência que considera as relações evolutivas? Não, gente, não existe evolução na taxonomia. Ela só visa as características físicas dos seres vivos. Então, ficou VVFF. Posso tirar a 3? VVFF. E V, lá em cima, tem um V que eu vou ler com vocês agora. A sistemática é uma área da ciência que estuda as relações evolutivas dos seres vivos, que permite agrupá-los em grupos que reflitam a sua história evolutiva. A sistemática não foi criada por Linneu, correto, verdadeira. Gente, lembrando os termos aqui, o que é taxonomia? É a classificação que Linneu realizou, certo? Então, vamos completar aqui, ó. Linneu criou categorias taxonômicas, certo? Para classificar os seres vivos. Esse sistema hierárquico permite identificar os seres vivos em níveis mais inclusivos, que é a espécie, até os níveis mais específicos.
O reino é a maior categoria. Gente, o reino é um conjunto de filos, então é a maior categoria taxonômica. Seguido das categorias reficofágio, olha lá, ó, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Certo? Decorem isso, reficofage. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Dúvidas? Só liberar o áudio e perguntar, tá bom, gente? Posso tirar? Descendo. 5. Aqui ele cita todos os reinos e as características. Então, aqui, ó, se ele é unicelular, ele pode ser tanto uni quanto multi, ele não pode ser monera. Sem tecidos e eucariontes. Então, eles são heterótrofos, porque eles absorvem carboidratos, mas apresentam estrutura corporal e reprodução do vegetal, semelhante ao vegetal. Pessoal, o cogumelo parece um vegetal, né? Esse daqui só pode ser o reino fungi. Inclui organismos multicelulares com tecidos, eucariontes e autótrofos. Gente, com célula e autótrofo, vegetal. Reino Plantae. Inclui organismos unicelulares e procariontes. Não preciso nem ler o resto. Bactéria, A. Reino Monera. Certo? Inclui organismos multicelulares com tecidos, eucariontes e heterótrofos por ingestão. Quem que come assim? Animal. Reino Animalia. Então, por enquanto, CDA-E. Inclui organismos unicelulares ou multicelulares sem tecidos que têm sistemas intracelulares. Reino Protista, são protozoários. Então, ficou CDA-EB. CDA-EB. Vocês perceberam que quando nós conhecemos as características principais de cada reino, é muito mais fácil a classificação, certo? CDA-EB. Acabou, né, gente? A correção? Não, você pode subir a página um pouco? Posso. Só para ouvir a última da 3. A última da Pro, 3? eu posso responder o 1 dos exercícios complementares? Pode sim. Deixa eu só ver aqui até onde nós temos que corrigir. Ainda falta 154 e a 155. Vamos chegar até lá hoje, certo? Pronto? Posso descer? Antes disso, eu só quero ver se tem alguém perguntando sobre alguma questão. Só um minuto. Na 4? Se eu posso voltar na 4? Quatro. Essa daqui? Nessa 4? Da taxonomia? Nessa 4? Ô, Vitor. Não? Na 4 de que página, Vitor? Na anterior? Na 4 da 141. Tá, na de cima. Então, só um minutinho aqui. A 4 é a AB, 9 espécies e 3 gêneros. É a B, 9 espécies e 3 gêneros. Certo? Então, agora nós vamos lá para a página 154, pessoal. 154. Tudo isso nós já vimos, ó, gente. Toda a parte de estudo das células, surgimento dos seres vivos, aqui. Então, na 154, nós temos um texto aí, né? Vocês com certeza já leram, que falou sobre a surgimento, a biogênese e tudo mais.
Então, o exercício 1A. Carol, responda, por favor, a 1A. É 1 mesmo? É, né? 154. 1A. Leia a questão e responda. Carol travou, eu acho. Matheus, Medrado. Ah, achei que você estava falando de mim. Matheus, leia 1A e responda. Leia o texto a seguir, extraído do site da função Oswaldo Cruz sobre a geração... Não, você lê a A. Lê a A para pro. A, segundo... Segundo texto... Ô, Pro, eu não fiz essa. Matheus Ferreira fez? Sim, eu fiz. Então leia, por favor, a A e responda. Segundo o texto, acredita-se que a vida poderia surgir de matéria inanimada. Dê algum exemplo. Larvas poderiam surgir de uma carne em decomposição. Muito bem. Animais podiam surgir do milho, podiam surgir de um caldo nutritivo. Muito bem, certo? Então, aqui é só exemplo. Ó. Você podia falar, ó, eles acreditavam que os vermes surgiam da lama, insetos surgiam da carne, certo? Tudo bem? Nossa, pessoal, olha essa. Algumas lendas afirmam que algumas árvores produziam carneiro. Já pensou? Eles acreditavam que os carneiros surgiam do cocô da vaca, ó, do estrume da vaca. Muito louco isso, né? Já pensou, gente? Já pensou um carneiro saindo do estrume da vaca? Nem é da mesma espécie? Vamos para a página... Posso tirar? Então, vamos para a outra página. A B. Vamos ver aqui quem Pro, pode... sobe um pouquinho. Subo. Vou esperar vocês chegarem aí. Pronto, Pro. Ô, Pro, sobre a, eu acho que essa daí da vaca não é verdade, assim, eu já fui na fazenda dos meus primos e lá a vaca caga normal, ela não sai filhote nenhum de lá. Nunca saiu um carneiro das fezes dela? Não. Nossa, Não. que estranho. Gente, que coisa louca, né? Não tem nada a ver minha tia também não. Não, Mano, nosso dia... Gente, professora. O dia que sair, por favor, filmem e me mande. Tá bom? Eu quero ver isso. Olha lá, pessoal. Quem vai ler a B vai ser a outra Sara. A Sara, uma já falou, a outra está em aula? Sim, professora. Sim, então, por favor, Sara, leia a B. Qual o principal motivo que levou os cientistas do passado a considerarem a hipótese da abiogênese para explicar a origem dos seres vivos? Posso ler minha resposta? Pode. Por causa que algumas criaturas vinham de lugares que eles não sabiam como chegavam ali. Exemplo, larvas saindo de carnes em decomposição. Muito bem, eles não tinham, assim, condições científicas de pesquisa. Então, eles analisavam o que eles analisavam, gente, o que eles viam. Eles viam larva saindo da carne, eles achavam que a carne surgia da larva. Então, coloca aí, qual é o principal motivo? A falta de evidências científicas, de condições de pesquisa. Hã? Pode digitar, por favor? Posso, então vou falar agora, coloca aí. Deixa eu só ler a pergunta para ver como eu começo. Qual é o principal motivo? Coloca assim, a falta de condições de pesquisas, e evidências científicas.
Só? Pronto? Sim. Rodrigo, você fez a C? Helena, você fez a C? Não, eu copiei a C que está no seu livro digital. Tá. Então, vou explicar para vocês aí. Alguém fez e quer falar? A C? Então, olha lá, pessoal, os abiogenistas é aqueles que acreditavam na biogênese, elaboravam receitas para a criação de seres vivos. Olha que louco isso. Além de ingredientes como lama ou trigo, qual fator era considerado essencial para a geração espontânea de um ser vivo? Uma força vital. Eles achavam que tinha que ter algum caldo, alguma força que levava a vida, mas eles não sabiam o quê. Então, vocês podem colocar assim, eles usavam muito o termo, a força vital. Deixa eu ver o que ele fala. Ó, ele fala isso, ó, a presença de um elemento imaterial, que é chamado de força vital. Ah, a força vital pode ser a carne, a força vital pode ser a lama, a força vital pode ser as fezes de um animal. Eles acreditavam numa força vital. Oi. Pro, não querendo acabar com a aula aí, não, mas já deu o horário do nosso eu sei, a Pro tá, ó, de olho, não se preocupa não, já vou Pro, quando a gente isso. voltar na segunda aula, se a gente for corrigir os exercícios complementares, eu posso ler um? Pode. Pessoal, oi. E depois que ela lê, eu posso ler também? Quem tá... Pedro, né? Eu já ia falar, pode, Luan, já ia falar assim. Pessoal, até daqui a pouquinho, bom intervalo para vocês.